Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre com um convidado especial, trazendo temas específicos e muito conteúdo num bate-papo leve e divertido. Não deixe de nos acompanhar pelas mídias sociais da Clean e também pelo Spotify e o nosso canal no YouTube. A Páscoa está chegando, os supermercados já estão lotados de chocolate e, por isso, fica quase impossível manter as crianças longe deles. Não é só no Páscoa não, tem várias outras datas comemorativas que também têm doces tradicionais. E aí os pais ficam com aquela preocupação, será que eu posso dar o doce? Não posso? Qual a quantidade ideal? E qual a frequência que isso pode acontecer? Esse é o Pod Clean, eu sou a Patrícia, jornalista, mãe, e vou estar aqui tirando dúvidas com a doutora Fabrícia Rodrigues, que é nutricionista materno-infantil. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Oi, Patrícia, obrigada, tudo e você? Tudo certinho também. É uma época difícil para os pais mais controladores? Sim, ainda mais aí para pais que têm crianças com sobrepeso, obesidade, então complica bastante. Mas vamos voltar lá para os pequenininhos. Existe uma idade adequada para começar a introduzir o açúcar? Sim, a gente fala a partir aí de 2 anos. Então, nada de açúcar, qualquer tipo de açúcar, mel e adoçante, tanto natural quanto artificial. Então, nada aí de bolacha maisena, danoninho, mesmo que seja chocolate com adoçante, nada disso a gente vai ofertar aí para os bebês. E por que não pode? Explica pra gente. Então, porque a gente está preservando o paladar do bebê até os 2 anos. Então, se a gente entra com esse alimento antes dos 2 anos, acontece que a criança diminui a aceitação dos alimentos saudáveis e fica aí com esse paladar doce, igual da gente, que gostamos bastante dessa época de Páscoa. E gostamos muito de um docinho, né? Principalmente Sim. As mulheres, elas vão entender um pouquinho disso. A gente precisa, de vez em quando, de um docinho. Exato. Mas aí, doutora, eu tenho uma dúvida, porque assim, coisa de vó, né? Ah, mas a criança vai ficar com vontade. Ah, mas olha, tadinha, coitadinha. Como é que faz com essa situação? Como é que a gente lida com isso? A criança vai ficar com vontade ou isso é lenda, é mito? É mito. Quando a mãe marca consulta comigo, eu já falo, leva a avó, porque eu sei que a avó é sempre causadora aí dos problemas, que quer dar tudo pra criança. Então, não vai ser coitadinha, não vai morrer de vontade. A criança tem curiosidade ali de ver o que a gente está comendo, mas se a criança não comer, ela não vai morrer, não vai passar vontade. E esse, é só um pedacinho, vai causar muito mais prejuízo do que benefício aí para a criança. Então, a gente tem que preservar. Aí, assim, saindo um pouco do assunto Páscoa, não é só chocolate, tem alguns outros vilões, né? Tipo um suco industrializado, um refrigerante. Eu vejo muita gente dando refrigerante para criança logo cedo. Sim, quais refrigerante na mamadeira, principalmente, é o que eu mais vejo por aí. Então, refrigerante, os embutidos, salsicha, peito de peru, salgadinho, chips, bolacha. Então, isso tudo é prejudicial. Eu falo, é uma criança, vai comer, mas a gente tem que ver ali a frequência e a quantidade. Principalmente a lancheira das crianças, que eu vejo que é o pior problema. O que as pessoas chegam no consultório reclamando mais na dificuldade? É de fazer a criança aceitar? É de variar o cardápio? Porque assim, a gente que é mãe, vou falar, às vezes é difícil variar o cardápio da lancheira. Então, vira e mexe ali, dá pra colocar um industrializado ali que tá mais fácil, tá mais rápido. Como que a gente pode lidar com isso, doutora? Exato. No consultório eu recebo muitas mães aí com crianças seletivas, então que não comem quase nada. Então é um problema. Imagina montar a lancheira de uma criança seletiva que já não tem uma boa alimentação. Então é complicado mesmo. A lancheira eu sei, gente, que é muito difícil. É uma lancheira de segunda a sexta-feira. Então, prezar ali por tudo natural é bem difícil, mas a gente tem várias opções que, mesmo que seja industrializado, tem uma lista de ingredientes ali boa e tudo que a gente pode ofertar para a criança. Na nossa região também tem várias lojas que fazem comida para criança, então também é uma outra boa escolha ali para a gente colocar na lancheira das crianças. Sempre o mais natural vai ser melhor do que o industrializado.
Agora sim, voltando pro assunto Páscoa. O que dá pra gente fazer? Dá pra fazer alguma troca inteligente? Ou, sei lá, tentar minimizar ali o dano, oferecendo um pouquinho por dia, fracionando aquele chocolate? Quais são as suas dicas para esse momento agora da Páscoa? Vamos lá. Para bebês menores de 2 anos, que eu sei que todo mundo quer dar aí para eles. Então, dá pra gente fazer um chocolate que a gente usa abacate, cacau 100%, aveia e coco ralado. Então, isso daí a gente consegue fazer. Para os bebês, vão ser ótimos, que eles não têm esse paladar doce igual da gente. Pra gente, eu sei que a grande maioria vai falar que é horrível. Tem como a gente fazer um brigadeiro de mandioca, um brigadeiro de biomassa de banana verde. Então, tudo isso a gente consegue fazer para os menores de 2 anos. Agora, para os maiores, já não tem muito jeito. Vai ser mesmo aquele chocolate tradicional. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai dar aquele ovo inteiro para a criança. A gente vai fazer combinados. Vamos comer o chocolate, então, segunda, quarta e sexta, após o almoço, pedacinhos. Porque senão, se a gente der todo o chocolate para a criança, vai comer tudo de uma hora. Eu mesmo sou chocolatra e eu posso confirmar. Eu mesmo, se me der uma barra de chocolate agora, eu como tudo agora. Então, a gente precisa conscientizar também as crianças. Tem que dar um exemplo também, né? Exato. Em casa eu uso muito assim, filha, olha, vamos comer um pouquinho, porque se comer tudo vai acabar mais rápido, então vamos comer um pouquinho por dia. Aí ela fica com aquela ideia de que vai durar bastante se ela comer só um pouquinho. E aí ela come assim um pouquinho também por vários dias. Exato. Agora, doutora, outra dúvida aqui, que você falou sobre adoçante. Chocolate diet também não pode? Não, não pode. Que a gente sabe ali, querendo ou não, tem o adoçante. E a gente sabe que o adoçante não é o açúcar, mas deixa doce de qualquer jeito. Então, a gente tem que preservar esse paladar da criança até 2 anos. Acima de 2 anos, ok. Para uma criança aí com sobrepeso, com diabetes, ok, o adoçante. Mas antes dos 2 anos, não. E aí, assim, a gente falou também de fracionar, né? Tem uma quantidade ideal, assim, menos nociva que pode ser dada por dia para uma criança? Então, a OMS estabelece aí de 25 a 30, 40 gramas, que a gente sabe que é bem pouquinho. Então, às vezes, um brigadeiro, um bombom, já tem tudo isso. Então, é aquele bombom no dia e pronto. Só que a gente sabe que tem muito açúcar também escondido nos alimentos que a gente não consegue ver. Então, acaba complicando um pouquinho. E que dicas você pode dar, então, doutora, para a gente minimizar o dano de uma época como a Páscoa? Então, vamos lá. Para bebês de 2 anos, ou a gente não dá nada, ou a gente dá essas opções que eu falei dos chocolates, brigadeiros aí fakes, que a gente diz. E para as crianças maiores, a gente vai distribuir esse chocolate ao longo dos dias. Então, ganhou um ovo grande, a gente vai quebrar ele em pedaços e vai colocar. Segunda, quarta, sexta, a gente come um pouquinho. Ou final de semana, a gente libera. Então, a gente vai aí limitar a frequência e a quantidade também desse chocolate. A gente não vai dar tudo de uma vez. A melhor opção seria aquele chocolate 70%, que tem mais cacau do que o açúcar, né? Mas nem todas as crianças têm esse paladar que gosta do chocolate aí amargo. Então, é complicado. E vale também conversar com os familiares, né? Com os tios, Exato. com a avó. Quem sabe assim, não, vamos dar um ovo só, né? A gente dá um só, a criança fica feliz, comemora, não deixa passar em branco, tá tudo certo. Certo. Dá pra trocar por um bichinho, um de pelúcia, um coelhinho, alguma coisa? Até dá, né? Não são todas que aceitam, mas se a gente conseguir fazer essa troca, tá ótimo. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela participação aqui no Pode Eu que agradeço. A gente espera que dê para esclarecer aí, tirar essas dúvidas de por que é tão importante ser moderado nessa época de Páscoa e também em outras épocas em que o açúcar está envolvido nas comemorações, não é isso? Sim, isso mesmo. A gente fica por aqui. No próximo Podclean tem muito mais assuntos sobre o universo infantil. E detalhes, se você quiser aprender a fazer o brigadeiro fake que a doutora Fabrícia falou, é só prestar atenção porque a receita vai estar aqui na descrição e também nas nossas mídias sociais. Um grande abraço e até a próxima!